Segunda aula. Mini índice. Olá, investidor. Seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de mini contratos de índice futuro. Nessa aula eu vou te explicar o que é um mini contrato de índice. Eu vou usar essa terminologia de mini índice, que é bastante conhecido aí no mercado financeiro. Então eu vou começar a explicar o que é um mini índice, como ele surgiu, e o porquê que ele é negociado na Bolsa de Valores. Bom, o mini índice nada mais é do que um mini contrato que leva como base a movimentação do índice Bovespa. Então, só para deixar claro, o índice Bovespa ele não é negociado na Bolsa de Valores. Ele não é um instrumento financeiro negociável. O índice Bovespa ele nada mais é do que um índice que vai mostrar o termômetro do mercado. Então, quando nós vemos um exemplo, o índice Bovespa subiu 2% em um pregão. É o resumo das principais ações que negociaram na Bolsa de Valores. Às vezes a Petrobras pode ter subido 3%, Bradesco ter subido 2% e Itaú ter subido 4%. Você pega o exemplo. Vale caiu 5%, ou seja, o resumo de todas essas ações ele é caracterizado pelo índice Bovespa. Legal. Pensando no índice Bovespa, a Bolsa de Valores criou o mini contrato de índice. Ou seja, ele é um ativo conhecido como um derivativo. Derivativo é um instrumento financeiro. Ou seja, o mini contrato ele foi criado para acompanhar a movimentação do índice Bovespa. Então perceba, nós temos um ativo referência que é o índice Bovespa. Ou melhor, um índice referência que é o índice Bovespa. Nós vamos negociar o mini contrato de índice. Ele vai seguir basicamente as mesmas movimentações com o índice Bovespa. Entretanto, o índice Bovespa ele não é negociável. E um mini contrato de índice sim. Ele será negociável em Bolsa de Valores. Então vamos lá. O mini índice ele nada mais é um contrato futuro que acompanha a oscilação do índice Bovespa. Então, quando nós estamos falando do índice Bovespa, nós estamos falando que vamos negociar o mini contrato de índice. Então nós temos um ativo referência que é o índice Bovespa. E nós vamos negociar o mini contrato de índice. Lembrem-se, na primeira aula, eu falei que o mini contrato ele nada mais é do que um instrumento compra e venda. Um acordo financeiro de compra e venda em uma data futura. Então o mini índice ele nada mais é do que o índice Bovespa, cujas expectativas de cotação em uma data futura dos investidores vai dar um novo valor. Então vamos lá. Qual que é essa expectativa de data futura para o índice Bovespa? Eu tenho expectativa de acordo com a taxa de juros que está sendo praticada no país. Eu tenho as expectativas dos investidores em uma determinada data futura. Também tenho de fato essa data futura que é negociável. Então vamos supor hoje o índice Bovespa ele está sendo cotado a 70 mil pontos. Eu vou negociar um contrato de índice Bovespa. Neste caso, mini contrato de índice. Então o índice Bovespa, o ativo que é referência, ele não é negociável em bolsa. Ele está sendo cotado a 70 mil pontos em uma determinada data futura. Seja 2 meses, 3 meses, 5 meses, 10 meses, quanto este índice teoricamente deveria ser cotado, eu vou ser cotado a um determinado valor, colocando a taxa de juros, as expectativas dos investidores e também uma data futura. Eu vou explicar para você depois os vencimentos do contrato de mini índice. Então deixa eu explicar para você. O mini contrato de índice, ele nada mais é do que o índice Bovespa que nós não negociamos. Nós teremos uma expectativa dos investidores em cima do índice Bovespa e em uma determinada data futura. E para isso nós temos a criação do mini contrato de índice. Os mini contratos de índice, eles foram criados basicamente para 2 grandes cenários. Primeiro, especulação. Então ele tem muita oscilação ao longo de um único pregão. Muitos investidores utilizam os mini contratos para especularem na Bolsa de Valores, para fazer operações curtas que duram segundos, minutos, horas ou até mesmo dias. Mas é muito comum você utilizar os mini contratos para especular a Bolsa de Valores, fazer as operações que são chamadas de day trade. Ou seja, você comprou o mini índice agora,
Em 5 segundos ele já pode ter mudado a sua cotação. E você já ganha dinheiro nesse mercado. Então, como ele tem muita volatilidade no mercado, você conseguirá especular. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Eu poderia utilizar os mini contratos para fazer proteção, que é também conhecido como hedge. Eu vou entrar em detalhe do que o hedge na última aula desse curso. Mas só para você ter uma sensibilidade do que é o hedge. Imagina que você tem uma carteira de ações. Você comprou uma carteira de ações. E a bolsa começa a entrar por um período de crise. Um período de queda. Você poderá usar os mini contratos para minimizar as perdas. Ou até mesmo ganhar. Se eventualmente o mercado cair, a sua carteira se desvalorizar, você poderá utilizar os mini contratos para equilibrar, para proteger a sua carteira. Bom, então nessa aula, nós aprendemos o que é o mini índice. Um mini índice nada mais é que um contrato. Um acordo de compra e de venda entre os investidores do índice Bovespa para uma data futura. Eu gostaria de agradecer a você pela companhia e por ter chegado no final da nossa segunda aula. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos.